Shalom, meus amigos, shalom, meus irmãos, tudo bem com vocês? Nessa terça-feira, mais um dia que o Senhor nos concede de falar da Sua palavra e nós fazermos a oração do Pai Nosso. Que maravilha esse Deus! E eu convido o Santo Espírito para estar conosco, para direcionar essa palavra e revelar para nós o que mais o nosso espírito isso necessita para se fortalecer. Amém? Mas antes de trazer a oração, antes de meditar na palavra, eu te pergunto, como que você está? Como que está a tua vida? Como que está a tua família? Como que está a tua casa? Perguntando tudo isso, eu termino com mais uma pergunta. Como que está a tua fé? A tua fé tem sido ministrada? A tua fé tem sido ativada? Essa semana nós estamos falando do fruto do Espírito Santo que se chama mansidão. E eu gostaria que você pudesse ficar até o final desse vídeo para você ser abençoado com esse fruto, mansidão. Amém? Então, lá no livro de Mateus capítulo 5, verso 5, é a base dessa ministração dessa terça-feira. E eu rogo a Deus para dizer que a tua terça-feira seja de muitas bênçãos. Diz assim, capítulo número 5, verso 5. Diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Amém? Algo revelador nesse versículo. Aqui nós estamos comentando sobre o Sermão do Monte, aonde o Senhor Jesus estava ministrando e estava falando das bem-aventuranças. As bem-aventuranças quer dizer as pessoas que são felizes, as pessoas que recebem do Pai algo que só Ele pode entregar, no nome do Senhor Jesus. Se nós falamos de mansidão, aqui o Senhor Jesus revela algo muito forte através do escritor de Mateus. É forte, irmãos. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Olha como é forte. Olha como é forte. Esse fruto é algo poderoso na vida dos cristãos. A palavra de Deus diz que nós seremos imagem e semelhança de Cristo. Então nós precisamos ter, para ser imagem e semelhança de Cristo, nós temos que ter os frutos do Espírito Santo. Mas para ter os frutos do Espírito Santo, nós temos que ter o Espírito Santo. E dar liberdade para ele gerar dentro de nós os seus frutos. Me venho agora falando com vocês um pé de laranja. O pé de laranja, para ser um pé de laranja, ele precisa dar laranja. E para todos virem e voltarem se alimentar dessas laranjas, as laranjas têm que ser boas, têm que ser bonitas e doces. Assim é nós, cristãos.
para que nós possamos abençoar no nome de Jesus as pessoas. Nós temos que ser parecidos, isso semelhante a Cristo, para que as pessoas ouvem a nossa voz e desejem ouvir de novo. Não com uma voz amarga, porque a laranja amarga não é muito boa, mas com uma voz que seja mansa. O fruto do Espírito Santo, mansidão, não é que a pessoa seja fraca, porque a pessoa mansa, com esse fruto maravilhoso, tem muitas pessoas que acham que a pessoa é fraca, não tem autoridade. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele era assim, ele era manso, ele era tranquilo, e ele diz aqui que bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Você consegue entender isso, meu amigo, meu irmão? A mansidão nos leva a nós seres educados, assim, respeitador. A pessoa mansa, com esse fruto de mansidão, ele nunca vai atrapalhar alguém que está falando. E se ele tiver que falar, ele vai levantar a mão. Só um pouquinho, eu poderia comentar algo? A pessoa que não é mansa e que não tem esse espírito de mansidão, a pessoa está falando lá, ele grita, ele vem e ele está agindo para barrar aquele comentário ou aquele direcionamento que alguém está falando. Então, nessa terça-feira, assim, o segundo dia da semana útil, eu falo pela segunda vez do fruto do Espírito Santo, mansidão. É maravilhoso. Mansidão traz o quê? Gentileza, educação. Mansidão gera vida. Porque quando todos estão meio preocupado, nervoso, liberando palavras, aí se chega alguém com esse espírito de mansidão, tudo já muda. Um só consegue impactar um grupo de pessoas. Porque alguém lá pode levantar a voz e pedir licença, só um pouquinho, com licença, eu quero falar. Aí não é a pessoa mais que está falando, mas sim o Santo Espírito através da pessoa. Ele está indo diferente daqueles que estavam ali falando, não se entendia nada. Mas alguém se levanta com uma voz diferente. Então, meus queridos amigos e irmãos, mais uma vez, o Senhor Jesus, através do Santo Espírito, te ministra. Eu sou simplesmente alguém que o Senhor está usando, mas Ele é o que nos dá esse alimento todos os dias, de segunda a sexta. Ele que nos dá esse direcionamento. Ele que nos leva nessa dimensão. Eu posso ter vários dons. Eu posso ser um homem ungido. Mas eu preciso
preciso ter sobre mim os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo me aproximam mais de Deus e um dia eu posso sim ser segundo o coração de Deus, como Davi era. Aí tu diz, mano, tá, mas então aí o senhor não vai pecar mais, vou pecar. Mas se eu tiver os frutos, e esse fruto também em especial, mansidão, eu vou ter menos probabilidade de pecar. Porque eu vou pensar antes de falar, eu vou ouvir, eu vou analisar. Virá sobre mim uma educação. Ah, pastor, mas então o senhor está dizendo que aquele que não é manso não é educado. Não é nada disso. Eu quero te dizer que as coisas do céu, as coisas espirituais, se revelam pelo Espírito Santo. Por isso eu queria te ministrar. Jesus estava no Sermão do Monte e ele estava falando das bem-aventuranças. E uma das coisas das bem-aventuranças é ser manso. E aqui diz que aqueles que são mansos herdarão a terra. Glória a Deus. Essa terra pode ser até os céus. Por que não? Pode ser até a última morada. Por que não? Que você possa desejar viver os frutos do Espírito Santo, para que você possa herdar algo de Deus. Porque tudo é para Ele, tudo é por Ele. Se eu tiver esse fruto, eu representarei o reino dos céus diferente. Mais um exemplo que o Senhor Jesus deixou para nós. Nós vamos ter herança, mas a melhor herança é viver a palavra. Convido você para nós orarmos junto a oração do Pai Nosso nesse momento. Seja manso. Aleluia. Receba a herança que só Ele pode te dar. As pessoas muitas das vezes querem colocar um título para muitas das vezes elas usar esse título. Mas eu quero te dizer algo poderoso. Muitas das vezes o título não traz um novo estilo de vida. O título não traz gentileza. Mas o modo de viver traz. A mudança de todos os dias traz. Então receba esse fruto. Mansidão nos leva a entender por que Jesus agia como agia. E Ele quer que nós possamos ser igual a Ele, também no agir e no falar. Vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe você poderosamente. Eu quero te dizer que, se você gostou, ficou até esse momento, e eu quero te convidar para nós seguirmos caminhando junto. E se você quiser levar essa mensagem para muitas pessoas, começa a caminhar junto comigo, em Cristo Jesus. Se você não se inscreveu no canal do Pastor Santos, se inscreva. E aí você se inscrevendo, você vai ativar o sininho das notificações. Fazendo isso, cada vez que eu colocar um vídeo novo aqui, o YouTube vai te avisar. E você vai ouvir e vai receber do papai. Também pode comentar da onde você está recebendo, ou como que está a tua vida, ou se você precisa receber oração todas as madrugadas, nós estamos aqui, orando junto com um grupo de pastores, um grupo de irmãos. Por isso, eu não quero eu ser famoso, não. Eu quero falar de tudo que Deus tem me dado. E o fruto do Espírito Santo está cada dia mais fluindo em mim, para que eu possa levar para você. Para eu meditar a palavra para você, eu primeiro tenho que ser ministrado, para ministrar. Então eu te convido, começa a me seguir se você ainda não está me seguindo, mas se inscrevendo no meu canal do Pastor Santos. Compartilhe com mais amigos, amigas, naquele grupo lá da família, quem sabe tem alguns evangélicos lá, tem alguns cristãos. Religião não, cristão. Porque sendo cristão, nós não estamos falando de uma denominação, nós estamos falando do Cristo, seguidores de Cristo. Que Deus abençoe você poderosamente. Querendo Deus, amanhã, quarta-feira, nós estaremos aqui de novo para ministrar essa maravilhosa e gloriosa palavra. Foi um prazer falar com vocês. Deus abençoe. E uma terça-feira de muitas realizações para vocês. Deus abençoe a todos.